Olá! Hoje nós vamos falar sobre banco de dados e computação na nuvem, dando ênfase a DAIs e SAIs e sua interoperabilidade. Também vamos falar dos desafios e iniciativas, tanto na área privada quanto na área acadêmica. Esse trabalho está sendo apresentado para a disciplina de Banco de Dados da Universidade Federal da Bahia. A equipe é composta por Afonso Silva, eu, Elane Amorim, Vitor Azevedo e Vitor Martinez. O roteiro da nossa apresentação é o seguinte: primeiro vamos dar uma visão geral sobre computação na nuvem, vamos falar de Software as a Service, Data as a Service. Depois de apresentar esses conceitos, vamos falar da interoperabilidade entre as duas ferramentas. Também vamos falar da relevância dessas tecnologias na computação e também uma conclusão com a visão geral do nosso entendimento do tema. Bom, introdução. O que é computação na nuvem, ou Cloud Computing? É um novo paradigma na computação. Antes nós utilizávamos muito o conceito de on-premise. O que é o on-premise? Onde o usuário antes precisava se preocupar com a arquitetura dos hardwares e especificações da sua máquina. Por quê? Porque tudo estava instalado na máquina. Então ele precisava se preocupar com essas especificações. Hoje, com a computação na nuvem, o Cloud Computing, ele só precisa se preocupar em acessar essas informações, porque ele não tem nada instalado na máquina dele. Então ele tem os softwares que estão na nuvem, bases que estão na nuvem, e ele só precisa se preocupar com a conexão, independente do dispositivo do qual ele está acessando. Aqui nós temos uma ilustração sobre Cloud Computing. Hoje já é um conceito muito utilizado. Então, nós temos e-mail, editor de texto, calendários, tudo na nuvem. Tudo para facilitar a vida do usuário e tornar esse acesso mais fácil. Agora vamos falar sobre Software as a Service. Quem vai falar sobre o tema é Afonso. O uso do software como serviço faz uso da arquitetura presente na nuvem para poder levar esses serviços até esses usuários. O grande benefício disso é que nós podemos, então, ter uma grande diversidade de dispositivos diferentes acessando esses serviços através da nuvem. Como nós podemos ver na imagem que ilustra isso no slide, nós temos diferentes dispositivos acessando esses serviços que estão na nuvem. Bem, na verdade, o uso de software como serviço já é bastante utilizado em nosso dia a dia, e isso possibilita com que milhares de usuários possam acessar esses serviços. Mas que serviços são esses? São serviços bastante comuns, como serviços de armazenamento como Dropbox e o Google Drive, serviços de e-mail como o Gmail, ou até mesmo Netflix são exemplos de softwares sendo usados como serviços. Bem, vamos falar agora um pouco a respeito do uso de dados como serviços com Elaine. Bom, Data as a Service, ou dados como serviço, é um novo conceito na computação. Ele não é tão difundido como os SAIs, e também está sendo desenvolvido ainda. Mas no que é que ele consiste? Ele consiste na ideia de fornecer apenas os dados relevantes para o usuário. Então, não é necessário que ele se preocupe em como essas informações estão armazenadas. Ou seja, quando eu tenho um site que vai acessar um determinado dado, eu preciso de um determinado dado, eu não preciso mais ter uma base completa, cheia de informações, em que eu preciso me preocupar em como eu vou buscar, em como eu vou armazenar essas informações. Eu tenho acesso só ao que realmente me importa. Então, é isso aqui que essa ilustração quer mostrar. Nós temos uma série de informações aqui, e elas estão todas abstraídas na nuvem, armazenadas de uma forma que não importa para o usuário, se está em XML, se está em JSON, não importa. Ele só importa para ele como ele vai receber essas informações. Então, temos aí um novo paradigma de aquisição de dados para um sistema, fornecimento de dados sob demanda, né? Eu só recebo o que, de fato, eu estou solicitando para a base. A arquitetura de como essas informações estão na nuvem não me importa, mas também a gente tem uma série de problemas que vêm junto com o DAIs. O que são esses problemas? Nós temos vários tipos de DAIs. Aqui nesse slide nós temos alguns exemplos.
Temos o Amazon Web Services, que oferece o Amazon Open Data. Tem o Open Data New York, que fornece informações sobre a cidade de Nova York. Microsoft Azure, desenvolvido pela Microsoft para também participar dessa nova tecnologia. E o Open Data Soft, que também oferece uma série de dados todos abertos, né? Sem pagar por essas informações. Mas o que é que acontece? Cada um desses DAIs precisa saber como se conectar, como eu preciso buscar esses dados e como será o retorno dessa ferramenta, certo? Eu tenho um size aqui, eu só preciso de uma certa quantidade de dados, mas para cada um desses aqui, eu preciso saber como me conectar. Então, a falta de padronização nesse processo gera um custo para esse novo conceito. Então, falando agora um pouco sobre interoperabilidade e como são as diferenças entre esses DAIs, vamos ter Victor Azevedo. Um fator primário e marcante é a falta de padronização e documentação adequada para SAIs e DAIs. Cada um detém um padrão conveniente definido pelo seu servidor. Sendo assim, o usuário necessita ler a documentação oferecida pelo servidor para poder assim verificar o modelo de conexão, protocolo e forma de retorno disponibilizada. Logo, é preciso ler e entender as singularidades adotadas pelos DAIs para poder aplicá-lo no software. O Amazon Open Data, por exemplo, tem filtros nessa interface bastante amigável disponibilizada no site. A partir dos filtros, você pode tirar ou acrescentar, de acordo com o que já esteja aqui na tela, pode ter algum campo oculto de repente, acrescentar alguma informação que seja pertinente com o que você deseja. Você pode escolher um formato desejado de exportação, sendo CSV, Excel, JSON ou qualquer outro dos disponíveis aqui. E a partir disso, você pode acessar um endpoint disponibilizado aqui nessa aba Sou da API, para poder assim acessar essa URL que nós destacamos aqui no topo do slide e assim você comunicar com o seu software. O Amazon Web Service tem o serviço do Amazon Open Data já destacado pela colega Elaine. Ele não é tão bem estruturado quanto o New York City na sua interface para o usuário final. Ela tem uma interface mais simples. Isso é notório pelo print screen que nós retiramos do site, né, comparado com o que vimos no slide anterior do New York City Open Data. Então aqui nós temos uma interface bem mais limpa e com menos detalhamento para o usuário final. Nós temos no lado esquerdo uma espécie de filtro que nós podemos selecionar o dataset por categorias. E aqui, nessa parte destacada em vermelho, nós podemos encontrar um endpoint para poder o seu software se comunicar, ou até você queira consultar pessoalmente, você acessar essa URL e consultar o dado no formato exportado pela Amazon, no caso. Então, diferentes servidores têm diferentes formas de comunicação. Por exemplo, no DAS provido pela Amazon, as informações são armazenadas em snapshots de EBS, ou seja, Elastic Block Store, onde apresenta apenas uma lista de recursos disponíveis no serviço, curtas descrições e links para o recurso. Dessa forma, se o usuário deseja saber mais sobre um dado, o mesmo necessita visitar cada link para poder conhecer. Por outro lado, o Microsoft Azure provê mais informações no seu DAS, de forma que, por exemplo, são informados em detalhes os campos dos dados e suas descrições gerais. Aqui nós temos dois diferentes tipos de formato que podem ser providos pelos servidores. À esquerda temos um formato JSON, na direita temos um formato XML. Como já foi citado, temos que um servidor pode emitir um JSON, o outro pode ser XML, e tem outro que pode prover os dois, o que pode ficar mais conveniente à sua aplicação. Entretanto, além disso, temos a seguinte particularidade: nem todos os campos disponibilizados no JSON estão disponibilizados no XML. Então, temos um outro problema. Fica mais complicado de
Caso você queira juntar essas informações, fica mais difícil de uma outra plataforma de terceiros fazer um join. Você unir essas informações a fim de você ter informações mais concretas e mais pertinentes no seu software ou na sua consulta pessoal, como seja. Agora o Afonso vai falar sobre o Demodes. O uso de dados como serviço é algo muito novo no mundo da computação e também as soluções para tratar desses problemas do qual Vitor Nunes falou. Bem, mas dentre as soluções que foram apresentadas em meio acadêmico, gostaríamos de destacar o Demodes, que foi uma solução apresentada em um congresso da I3E no ano de 2012. Mas o que o Demodes se propõe a fazer? Bem, ele é um modelo de descrição de dados. Ele visa fazer um mapeamento de novos serviços e também achar uma forma centralizada de se saber o que é necessário para se acessar cada serviço. Bom, como é feito esse mapeamento? O Demodes propõe que esse mapeamento seja feito através do uso de um crawler que vai estar varrendo na web, buscando novos serviços de dados para que ele possa modelar. Mas como essa modelagem é feita? Essa modelagem é feita a partir de alguns parâmetros. Que parâmetros são esses? A forma como funciona a API daquele serviço de dado, o tipo de retorno trazido por ele, o protocolo usado na comunicação, tudo isso são parâmetros que ele usa para modelar um determinado DAS. Então, esse é um modelo. Então, uma aplicação pode vir a implementar esse modelo. Só que, como foi apresentado por Vitor Nunes anteriormente, os problemas são muito maiores do que esses. Então o Demodes ele simplesmente se propõe a mapear e dar para o usuário aquilo que ele precisa para acessar aquele serviço. Então se o usuário do Demodes, desse modelo, está buscando acessar um determinado tipo de DAS, esse modelo vai prover para ele o que é que ele precisa fazer para acessar aquela plataforma e que tipo de dado vai ser trazido para ele, com que tipo de retorno, um JSON, um XML. Só que os problemas vão além disso, né? Por exemplo, se resolvesse fazer um join entre essas informações, o Demodes ele não trata disso. E o usuário ainda vai ter que ter o problema da especificidade de cada DAS. Então nós temos outra solução para tratar desses problemas, que é o Midware, no qual Vitor Martinez vai falar a respeito desse assunto. Como foi abordado pelos meus colegas, a plataforma DAS ela ainda enfrenta alguns desafios. Certo? Ao utilizar uma base de dados DAS, é necessário que as plataformas SaaS elas saibam não só como se conectar, mas também como realizar consulta na forma estabelecida pelos DAS. Esse cenário ele aumenta a complexidade quando diferentes SaaS eles necessitam se comunicar com diferentes DAS, uma vez que cada SaaS precisa conhecer conexões específicas, formatos específicos de dados retornados, e eles precisam conhecer como consultar esses DAS. Diante disso, nós percebemos que uma camada de middleware ela pode ser introduzida entre a comunicação de software com os DAS, de forma a unificar o acesso, consulta e manipulação desses dados. Então, imagine que, através dessa imagem, nós temos diferentes SaaS e eles precisam se comunicar com os DAS, certo? A partir do momento que eu preciso apenas de um DAS, eu necessito conhecer como eu vou me comunicar, eu preciso entender o protocolo que ele utiliza, o tipo de retorno desse dado e eu preciso tratar esse dado. A complexidade ela vai aumentar a partir do momento que eu tenho N DAS. Eu preciso conhecer cada conexão em particular. Eu preciso conhecer os endpoints, se eles são fornecidos. Eu preciso saber como manipular cada dado. Então, nós entendemos, a partir de pesquisa e discussões, que uma camada de middleware inserida entre essas camadas poderia fazer o interfaceamento entre o DAS e o SaaS. Vamos imaginar que eu preciso fazer a conexão com dois DAS separados. O middleware ele iria entender que eu preciso fazer a conexão com o DAS 1 e 2 e ele iria abstrair essa conexão. O SaaS só necessitaria informar qual DAS eu vou utilizar. O middleware se preocuparia em conectar,
e transformar a minha consulta em uma consulta válida para o DAS. O SaaS, ele só teria a preocupação de receber esses dados e utilizar na aplicação. É importante que a gente entenda que esse processo ele ocorre para que seja possível poder fazer comparações e manipular estruturas de dados. E eu preciso que isso aconteça, pois é necessário que a gente tenha uma forma, um método, um caminho comum de comunicação e identificação entre os dados. É interessante a utilização do middleware, pois ele funciona como se fosse uma camada cross-system. Ou seja, eu não preciso entender as especificidades, eu como SaaS não preciso entender as especificidades de cada DAS. Eu só preciso indicar quais DAS eu necessito e esse middleware ele vai prover essa comunicação de forma mais rápida e mais fácil. Bem, nós precisamos entender a relevância dessa camada, certo? E aí, o que é que nós podemos dizer a respeito da relevância? Nós sabemos que entregar dados como serviço representa um novo paradigma dentro do campo da cloud computing. Ele permite fornecer dados, acesso a dados on demand, a milhares de usuários independentemente da localização geográfica. Similar ao SaaS, essa tecnologia ela permite que ela se torne acessível a inúmeros sistemas e dispositivos. Dessa forma, os clientes não necessitam configurar um ambiente de armazenamento, uma vez que eles podem se beneficiar de uma arquitetura totalmente abstraída que os provedores oferecem. Provedores esses que já foram apresentados nos slides anteriores. Com o novo paradigma oferecido pelo DAS, clientes podem acessar dados específicos de um domínio e, dessa forma, utilizar sem custo adicional datasets que foram coletados específicos para esse domínio. Como exemplo, nós temos o New York City, que provê informações a respeito especificamente da cidade de Nova York. Além disso, é perceptível que o DAS ele se mostra extremamente relevante, pois ele permite a separação da camada de dados da camada de aplicação. Bem, agora que eu já expliquei sobre o middleware e sobre a relevância, Vitor Azevedo ele vai fechar a nossa apresentação com a conclusão. Enquanto que modelos de DAS têm sido utilizados por diferentes provedores para facilitar o compartilhamento e integração de SaaS com datasets através de APIs abertas, a descrição de todos os DAS disponíveis e a integração dos mesmos com o SaaS ainda é um desafio. É visível que a falta de padronização na documentação, descoberta de novos serviços, conexão com APIs abertas e manipulação dos dados torna custoso e difícil a integração de diversos SaaS com diferentes provedores de DAS. A adoção de uma tecnologia inteligente para o mapeamento de novos DAS e para a manipulação de dados provenientes de diferentes serviços é o caminho para a solução do problema. Contudo, ainda é necessário o estudo mais aprofundado dos diversos serviços existentes e formas cada vez mais inovadoras para a padronização do acesso a APIs públicas e manipulação dos dados existentes. Esperamos que todos tenham gostado da nossa apresentação e nós encerramos por aqui. A apresentação foi disponibilizada por Afonso Silva, Elaine Amorim, Vitor Azevedo, eu e Vitor Martinez. Obrigado a todos.